Bom dia. Bom dia, reverendo. Bom dia. Eu vou fazer a chamada, gente, aí depois, se alguém chegar atrasado, o Thierry, anota aí, Thierry, você me passa depois, tá? Assim a gente não precisa ficar interrompendo para alguém dizer... Tranquilo, professor. Tá bom? Então, pelo chat, alguma coisa, aí depois você me passa pelo WhatsApp. Vamos lá? Abel? Presente. Agora todo mundo pode abrir o microfone, porque fica mais fácil. Na hora que eu falar, vocês já respondem rapidamente, tá bom? Anderson? André? Presente. Cleverson? Daniel? Presente. Danilo? Presente. David? Presente. Eduardo? Neto? Presente. Felipe? Presente. Guilherme Cardoso? Presente. Guilherme Oliveira? Presente. Hudson? Presente. Jader? Presente. Jefferson? Josemar? Presente. Lucas Cruz? Presente. Lucas Temperley? Presente. Luiz Carlos? Presente. Matheus Canezin? Presente. Matheus Oliveira? Presente. Miguel? Presente. Misael? Presente. Nicolas? Presente. Renato? Presente. Renato, presente. Paulo, presente? Renato? Presente. Rogério? Presente, professor. O Cleverson colocou no chat que está presente também. Quem? O Cleverson. Eu já faço a segunda chamada. Thierry? Presente, professor. Gerson? Presente. Presente quem? Gerson? Gerson. Vou repassar agora, gente. Anderson? Eduardo? José Carlos? Presente. Então, se chegarem depois, o Thierry me passa o nome, tá bom? Bom, a aula de hoje é para a gente conversar sobre o contexto de Marcos. E essa aula, o Sr. Lucas que daria, mas ele não passou muito bem aí esses 2 últimos dias e acabou não conseguindo postar o material para vocês lerem. A gente tenta postar depois para conversarmos. Mas vamos conversar um pouquinho sobre o Evangelho de Marcos, né? Seria essa questão de contexto, etc., como isso ajuda na interpretação do texto. Mas vamos lá, o que vocês podem me dizer sobre Marcos? O autor diz que o Evangelho de Marcos foi construído para atender, né, a necessidade imediata da comunidade, né? Tá. Seria uma dessa proposta. Obrigado, Zé Carlos. Vocês tiveram acesso ao texto? Sim. Ah, que ótimo. Tá bom. Exatamente, né, Zé Carlos? E aí é interessante a gente puxar uma ponta que, embora ela já seja praticamente consensual, é importante a gente conversar,
Porque até um certo momento, isso faz bastante tempo, né? Pensava-se que os evangelhos eram textos universais. Ou seja, que eles teriam sido escritos por seus autores intencionalmente para toda a igreja. Entenda-se toda a igreja, o que significaria naquele momento. Bem posteriormente é que se começou a discutir a noção dos evangelhos enquanto escritos mais localizados. E aí é muito interessante porque houve uma certa radicalização desse aspecto e se passou, principalmente no pessoal mais acadêmico e de uma perspectiva mais crítica, se passou a falar em comunidade, no singular. Então seria a comunidade de Marcos, comunidade de Mateus, de Lucas, de João, etc. A noção que estava, então, evidente aí, é que os autores teriam em mente um grupo específico para o qual eles escreveriam. Mas, posteriormente, e aí não tão... A gente não tem uma distância muito antiga, assim, muito grande, mais recentemente, assim, tipo 20 anos, mais ou menos isso, um pouco mais, aí se começou a trabalhar uma noção intermediária, não no sentido de que os evangelhos seriam universais, mas também que eles não seriam dirigidos apenas a um grupamento, porque pensem, no caso de Marcos, que a tradição diz que foi para Roma, mesmo que você pense que em Roma você teria, como os indícios do capítulo 16 permitem pensar, você teria várias igrejas domésticas, mesmo assim não faria muito sentido você escrever um evangelho para 60, 80 pessoas. Então foi introduzida a noção de comunidades, plural. Então agora se pensa mais os evangelhos como sendo enviados para uma certa região geográfica, do que necessariamente para um grupo apenas ou uma cidade apenas. Então essa é uma noção importante, né, que a gente pense. Aí o autor vai falar acerca dos destinatários, mas é importante a gente pensar que se pensa agora numa série, numa amplificação, né, desse grupo receptor. O que mais? Professor, no material ele fala com relação ao momento de crise, né, que talvez estava envolto ali a comunidade e tudo mais. Ele cita a referência do sermão profético de Jesus, né, no capítulo 13, com a ligação ali da insurreição, né, dos judeus contra o império e tudo mais. Certo. Talvez vocês lembrem que, olhando para a introdução ao Novo Testamento, que há uma discussão acerca do Evangelho de Marcos, e alguns vão se posicionar argumentando por uma escrita anterior à revolta judaica, e outros vão pensar num texto escrito imediatamente após a revolta. Então aí você vai ter posições diferentes, mas esse contexto de belicosidade, né, esse contexto de uma ameaça ou muito presente, ou uma ameaça que já se configurou, que já destruiu o templo, Jerusalém, é muito presente nas análises de Marcos. Eu acho que é importante, gente, eu não sei aí o peso que vocês dão para esses dados, né, lendo o texto, que há um grau, eu diria até alto, de subjetividade, né? Porque a gente precisaria analisar com muito mais cuidado esse chamado Apocalipse, né, sinótico, Lucas 13, Mateus 24, Lucas 24, para tentar perceber exatamente diferenças significativas que apontem para um contexto mais urgente em Lucas do que em Mateus e Lucas, que se considera terem sido escritos aí na década de 80. Né? De qualquer maneira, esse contexto parece ser básico para os evangelhos sinóticos, ou seja, a iminente destruição de Jerusalém, do templo, e o olhar, né, de Jesus aí nesses textos, contemplando dois momentos. Né? Um deles é esse momento próximo, claro, quem escreve já vivenciou, né? Ou está próximo de vivenciar também. E, por outro lado, olhando o escatom, né? O momento final da vida de Jesus. E o que os intérpretes propõem é que todo indício de proximidade se refere à destruição do templo no texto. E todo indício ligado ao
a chamada segunda vinda, ou a vinda de Jesus, se remete para o critério do não conhecimento, da ignorância, da possibilidade dessa vinda, etc. Né? O que mais? Professor, Professor, achei... pode falar, Jada. Você quer ir, Canezinho, ou eu falo aqui? Não, pode falar. Então tá, obrigado. Professor, ele fala aqui no material que a comunidade também tem uma dinâmica de culto quando vai falar de Marcos. E aí ele fala que é mais ousado ainda que o texto de Marcos seria lido para pessoas que vão ser batizadas. E eu achei interessante, nunca tinha nem... a gente não tinha nem imaginado essa possibilidade, e talvez por isso que o Evangelho de Marcos é mais curto, mais rápido, mais dinâmico, por causa dessa situação, seguindo a teoria deles, né? Pode ser. Essa teoria de que os evangelhos... Há algumas teorias mais antigas que a gente acabam não chegando para nós. Há uma teoria antiga que se aplica aos evangelhos, mas principalmente a Mateus, de que os evangelhos funcionariam como lecionários para serem lidos durante o culto. Ou seja, a segmentação, a organização configuraria blocos que seriam lidos no momento do culto. Obviamente, isso já é no momento bem posterior, né? Porque os primeiros 50, 60, 70 anos da igreja cristã, você não tinha evangelho escrito, você tinha, no máximo, fragmentos textuais, mas você tinha, principalmente, tradições veiculadas por memória e na oralidade. Mas, então, tinha essa teoria do lecionário e tinha essa teoria do texto que serviria para catecúmenos, né, ou para preparar os cristãos para o batismo. Essa noção de catecúmenos, ela vem do século II, né? No século I, embora a Didaquê fale disso um pouco, mas eu acho que isso está mais, salvo engano, eu acho que está mais materializado no segundo século. Então, essa noção de que o evangelho, né, serviria para pessoas que iriam ser batizadas, eu não sei se a gente consegue regredir essa noção lá para o momento da escritura. É uma hipótese, mas eu não sei se a gente consegue comprovar essa hipótese efetivamente. Professor, então, com relação àquela pergunta, acho que foi do Erasmo, né, sobre a questão do império, né, da perseguição e do texto escatológico, a minha pergunta é no sentido de que, quando a gente olha para esse possível, né, contexto de que o texto tenha sido produzido ou a tradição tenha sido utilizada, né, para falar sobre essa questão da perseguição, ou para ressaltar isso, a minha pergunta é com relação à interpretação não só desse texto, como de qualquer outro texto, né? A gente não corre o risco de assumir uma posição do contexto, seja essa, né, seja qualquer outra, de que tenha sido autor único em determinada data, por determinado propósito, ou até mesmo, né, que o Jader mencionou aqui do uso para novos membros aí, né, e irmos para uma interpretação que o texto não apresenta. Será que... Minha dúvida é quanto dessa ideia do contexto pode nos auxiliar? Eu acho bem lembrado, né, Matheus? Isso retoma algumas conversas que a gente já teve em outras matérias, que é a relação do externo com o interno, né? E eu lembro que, assim, já fiz mais uma vez essa crítica, que a tradição exegética acabou, por conta das questões históricas, sociais, criando uma interpretação dos evangelhos que torna o texto refém dessas criações contextuais. O grande problema, eu só estou lembrando que a gente já conversou, o grande problema disso é que você tem um texto que é concreto e você constrói hipóteses interpretativas do ponto de vista histórico e social, mas essas hipóteses tentam dar direcionamento ao texto. Mas a gente tem que lembrar que são hipóteses, ou seja, e se essa hipótese se mostrar inadequada? Cai a interpretação que você criou, né? Então, o elemento externo deve ser visto? Sim, mas sempre dentro desse contexto hipotético. Então, pensa-se que, mas se não for isso, pode-se caminhar para outro lado, né?
estão, digamos, os destinatários em Roma. Aí você cria toda uma interpretação a partir daí. Mas agora tem um grupo já de algumas décadas propondo que não, que os destinatários são residentes da Palestina. Aí a gente vai ter que refazer a interpretação. Então, esse cuidado a gente tem que ter, né? Eu acho que a gente tem que acho que a gente tem que concentrar a nossa interpretação no texto, que é o que a gente tem de mais de concreto, e à medida que surgem questões, problemas, aí, obviamente, a gente pergunta para questões contextuais, quer dizer, essa questão aqui, se eu tiver um leitor gentil, ajuda a esclarecer, essa questão aqui, se os caras estão em Roma, então lança luz, ou da Palestina, né? Eu acho que essas são questões importantes, mas, do meu ponto de vista, o foco central de interpretação sempre é o texto. E aí os elementos a gente tem que tentar descobrir no texto, né? Então, por exemplo, quando se fala de comunidade, qual é o grupo, receptor, né? A identificação desse grupo, quer dizer, como é que se monta esse grupo, como é que se pensa esse grupo, né? Esse é um dado importante. E daí eu já aproveito, então eu espero ter respondido, Matheus, senão você me fala. E aí já entra uma coisa que eu acho que a gente precisa problematizar, que, em geral, os autores, eles vão definir os receptores a partir de elementos do texto, mas como assim, se aquilo que se fala no texto fosse um espelho de quem seriam os receptores, né? Então, se o texto fala de medo, os caras são medrosos. Se o texto fala de dinheiro, os caras têm dinheiro. E assim por diante. Um problema, não vou dizer que isso é problemático do todo, mas um problema que surge nisso é a gente espelhar muito. E isso tem como pressuposto essa noção de comunidade a qual o autor faz parte. Quando os autores trabalham, os exegetas, trabalham com a questão dos evangelhos de autoria e comunidade, eles trabalham como se eles fossem uma unidade, quer dizer, o autor do evangelho fizesse parte do grupo receptor. E aí surge uma questão, que eu acho que até já coloquei para vocês. Bom, se eles estão juntos, por que o cara vai escrever? Se eles estão juntos, prega, né? Faz um podcast aí e resolveu a parada, não precisa. Há uma relação de distância. Quer dizer, os autores escrevem para grupos que estão distantes. Então, a pertença do autor ao grupo tem que ser problematizado. O que significa pertencer ao grupo? E aí autores vão dividir. Então, você tem grupos de gentios, né? Cristãos gentios, você vai ter grupos de judeus cristãos, você vai ter grupos... E cada grupo desse tem uma característica diferente. Mas, digamos, Paulo é um judeu cristão, mas ele escreve para comunidades gentias, ou gentílicas. Então, a gente precisa ter cuidado com essas identificações. E quando isso chega para você dizer, o que ele diz expressa o que é o grupo, nem sempre. Porque, obviamente, se ele está escrevendo para um grupo que é igual a ele, só para reafirmar o que o grupo pensa, de novo, qual a relevância em escrever? É claro, por outro lado, que esses textos, eles guardam uma certa distância entre autor e receptor e pretendem apresentar uma interferência do autor na vivência dos caras, né? Disciplinar, corrigir, estimular, ou seja, a abordagem que se faz é a partir do contexto dos caras, que aí a gente pode tentar descrever, mas buscando interferir nesse contexto para alteração. As cartas são mais claras nisso, né? Quando você lê a carta, você consegue perceber a posição de Paulo, Pedro, João, e você consegue também reconstruir mais ou menos, né, a posição dos caras. João, no capítulo 1, é muito claro, ajuda a entender. Se dissermos que, pressupõe que os caras estão dizendo. Então eu já tenho o discurso dos caras. Nem sempre é fácil reconstruir esse discurso, mas nas cartas é possível. No Evangelho, nos evangelhos que são narrativos, é mais difícil, né? O que está por trás que leva o cara a escrever o que escreve? O que ajuda um pouco é a comparação sinótica, né? Então, mas ajuda em relação a Mateus e Lucas. O que Mateus mudou em Marcos? Bom, então eu estou pressupondo que é uma questão que ele queria discutir a mais e que Marcos não discutiu. Mas eu estou me alongando. O que eu estou querendo dizer é que não há essa identidade de autor e comunidade. O autor quer interferir na comunidade, né? Mais do que fazer-se igual a ela. Com relação a essa interferência do autor na comunidade, né, como o autor
propõe que o Evangelho foi escrito visando atender a necessidade da comunidade. Aí ele trata da questão do ensino, do culto, frisa muito a questão de Marcos falar do ensino, né? Mas para mim, quando eu leio Marcos, do início até a confissão de Pedro, me dá a impressão que o autor está enfatizando que aqueles que estão mais próximos de Jesus, principalmente os seus discípulos, não estão entendendo o que ele está fazendo, mas os que estão fora estão entendendo, né? Então ele frisa, por exemplo, a questão dos demônios reconhecer Jesus como o Filho de Deus, a mulher cirofenícia reconhecer a autoridade e poder de Jesus, né? E parece que o Marcos trabalha essa questão, pô. Os discípulos não estão entendendo, mas os outros que estão de fora estão entendendo e estão conhecendo Jesus, né? Aí, como é que fica essa questão dessa leitura com isso que o autor está propondo aí, que foi direcionado à comunidade nesse propósito? Muito bem observado, Zé Carlos. Há uma linha muito importante em Marcos de revelação ocultamento, né? Lá do século, acho que 18, né, o autor lá que fala sobre o segredo messiânico, mas ele vai falar isso num contexto muito crítico histórico, né, que enfim, na vivência histórica, Jesus não tinha consciência, né, de que ele era o Messias, que, portanto, Marcos cria esse segredo messiânico para dar conta dessa não consciência e que esse segredo só se revela a partir da ressurreição. Está superado isso, né, embora alguns apontamentos ali são muito interessantes. Mas você identifica bem, Zé Carlos, essa questão. Quer dizer, quando ele escreve para os caras, por que ele está, né, pondo na história de Jesus o grupo que está mais próximo, que é o grupo que não compreende várias ações de Jesus, que se espanta, enquanto você tem, né, pessoas de fora que estão entendendo, que estão assim, usando títulos cristológicos para Jesus. Você tem os demônios, né, que, embora perturbados por Jesus, reconhecem quem é ele. Aí a pergunta, né, José Carlos, a sua pergunta é a pergunta que tem que ser nossa. Qual a questão não está por trás, assim, o que tinha lá que gerou isso. A questão é o que ele quer fazer com isso. E esse eu acho que é um processo metodológico. É muito mais útil eu perguntar o que esse texto quer fazer do que eu perguntar qual é a motivação para esse texto. Porque para a motivação eu não tenho elemento. Eu tenho concretamente o que o texto quer fazer. Aí, em cima disso, eu posso construir hipóteses interpretativas. Muito provavelmente, então, quando eu falo muito provavelmente, eu estou construindo uma hipótese. O que Marcos está dizendo é que nesse processo de construção, de compreensão de quem é Jesus dos discípulos, e que eles são pintados, às vezes, até de modo caricato, né, como caras que não entendem, que veem Jesus andando sobre as águas e acham que é um fantasma, etc. Então, que é uma crítica, e aí você pode tentar ler historicamente, isso aconteceu lá, etc. Nossa, como é que eles eram tão burrinhos assim, etc. Mas, do ponto de vista textual, ou da mensagem, eu acho que o que o autor quer construir você, leitor, você está vendo aqui como esses caras tinham dificuldade de entender? E olha aqui, você tem, né, esse pessoal de fora, os demônios que entendem quem é ele. Que coisa, né? Mas eu acho que a pergunta que vem embutida é: qual é a sua compreensão? Talvez você tenha essa compreensão plena, que pessoas e demônios têm. O sumo sacerdote tem lá na frente, né? O que você faz com ela? E aí acho que tem uma coisa pragmática, porque isso levaria o leitor a pensar. E o autor, né, o narrador dizer, tá vendo esses caras que estão criticando, que não entendiam nada? Mas, eles estão com Jesus, né? Eles estão no barco, eles estão no caminho, eles estão... E os caras que sabem tudo de Jesus estão longe, são inimigos. Como é que está você? Como é que está a sua posição? Eu acho que essa é uma questão bastante importante. E ela se percebe, por exemplo, né, José, quando você fala da afirmação de Pedro,
que logo na sequência ele afirma, mas logo na sequência ele desafirma, né? Porque ele diz que Jesus não pode morrer. Ou seja, ele tem uma compreensão muito parcial de quem é o Jesus. Ele é o Cristo enviado por Deus, mas não pode morrer. Quem vai ter essa compreensão? O centurião lá na cruz. Quando ele vê a morte, e ao ver a morte, ele diz: esse aqui verdadeiramente era o Filho de Deus. O que o autor está dizendo? A gente só compreende a morte, só compreende que Jesus é Filho de Deus, é o Cristo, quando a gente considera a morte dele na cruz. E considerar a morte dele na cruz é um passo essencial, fundamental para o discipulado. Não sei se a minha fala foi um pouco confusa, mas vocês... Professor. Ok. Professor, essa tua última fala também nos ajuda a entender que após primeiro Pedro se revelar calma aí, vamos lá. Após Pedro revelar Jesus como Cristo, Jesus ele diz que é necessário que ele sofra, que ele padeça, que ele morra e tudo mais. Ele tem aquela repreensão, né, de Pedro quanto a essa fala de Jesus. Logo após, Jesus ele vai explicar, né, o seu fim. Ele vai começar a falar, né, ele vai começar a predizer a sua morte, a sua ressurreição. E os textos, principalmente de Marcos, deixa claro que os discípulos ouviam aquilo e se entristeciam, porque eles não estavam entendendo, e também o que eles estavam ouvindo era que o Cristo, né, o Salvador deles, iria padecer. Então isso explica um pouco essa falta de compreensão total acerca de Cristo, ou uma ideia errada que eles tinham acerca do Messias, porque a gente costuma dizer que eles tinham essa visão meio que politizada de que o Salvador viria e iria meter pau lá nos romanos lá, né, tomar Israel e instaurar um novo reinado, né? Só que a gente sabe que não era bem assim o caminho do Messias, né? Então essa falta de compreensão, esse entristecer dos discípulos com a fala de Jesus, dá isso a entender que eles não tinham uma revelação, apesar de correta, ainda não totalitária, o que vai acontecer somente no centurião? O Evangelho de Marcos é construído, e isso vocês já viram no texto anterior lá, sobre a organização do Evangelho, mas ele é construído com duas dinâmicas muito importantes, e eu diria essenciais para a gente também trabalhar mais adequadamente a questão de discipulado. Ele é construído, o Evangelho, né, numa primeira parte, até o capítulo 8, numa dinâmica, né, narrativa muito forte, e a partir do final do capítulo 8, numa desaceleração e agora num aprofundamento de conteúdos acerca de quem é o Cristo. Na primeira parte de Marcos, o Evangelho é uma coisa que é pregada e que chama pessoas. Então, Jesus vai juntando os discípulos. Na segunda parte de Marcos, e esse texto só é marcando, não tem Mateus e Lucas, o Evangelho é uma coisa pela qual se deve sofrer. Então, na primeira parte, o que acontece? Jesus põe caras ao lado dele, e discipulado na primeira parte é andar com ele. Não interessa o que pensa, o que sabe, o que não sabe. É fundamental que, para ser discípulo, o cara ande com Jesus. Ande, veja o que ele faz, ouça o que ele fala. Mesmo que ele seja ignorante, mesmo que ele compreenda errado. Mas tem que estar junto. Na segunda parte, agora é hora de aprofundar o conteúdo. O que significa ser discípulo? Primeira parte, ser discípulo, andar. Na segunda é ser discípulo. O que é ser discípulo? É saber que o seu Senhor há de morrer e ressuscitar. E aí, então, nessa segunda parte, é difícil essa compreensão para eles, né? De que aquele com quem eles estão andando, aquele que, enfim, se diz Messias, com todas as expectativas aí judaicas, ele precisa morrer, né? E vejam como isso é importante para discipulado, porque o que a gente faz normalmente no discipulado? A gente inverte. A gente começa dizendo, tem que entender quem é Jesus, né? Cristologia, teologia sistemática, um monte de coisa. E aí depois a gente diz, agora que você sabe quem é Jesus, você tem que andar com ele. É errado. Totalmente errado. Faz como Marcos. Cara, você tem que andar com Jesus, mas não sei direito. Anda com ele. Anda com ele significa, né? Anda comigo, anda com a igreja, vem com a gente. Você não está entendendo tudo? Na boa, vai entendendo o processo. Na medida que anda, na medida que ouve, aprende, na medida que faz coisas, aí vai aprofundando a noção de quem é Jesus
e a própria noção da implicação, do significado e da implicação de salvação. Ah, mas o cara é discípulo, é salvo, não é salvo? No Evangelho, o Evangelho trabalha com a noção do Antigo Testamento de salvação, né? Quem é salvo, né? Mesmo por Jesus, salvo por Jesus é o que foi liberto de riscos de vida. Então, estar com Jesus é ser salvo, ou seja, estar com Jesus é garantido pela presença de Jesus. Então, na igreja é assim também, o cara é salvo, não é? Não interessa, põe para andar com você, a salvação vai acontecer, né? E aí, na medida que ele anda, ele compreende o que é ser discípulo, e aí essa noção vai se aprofundando, de sacrifício, de santidade, né? De dízimo, um monte de coisa que a gente quer que o cara aprenda, mas que a gente sempre põe em primeiro plano, como se saber significa ser. Não, tem que ser primeiro, tem que andar primeiro, tem que ser discípulo, para depois fazer sentido o que você vai aprender. Nesse caminhar que vai ocorrer a decisão, né? Se eu vou continuar seguindo Jesus ou se eu vou abandoná-lo. Exatamente, né, Zé Carlos? Exatamente. Veja, né, você é um militar reformado, né, Zé Carlos? Sou. Né? Então, você não entra assim numa força armada, eu quero fazer exame para general, né? É. Você vai aprender andando, né? E o andar é que vai dar sentido para a patente que você vai ocupar, né? Se eu estou errado, você me corrige, mas eu acho que é mais ou menos isso mesmo. Né? Então, na vida cristã é assim também, né? É assim também. Professor, Misael, eu fiquei parando para pensar o seguinte: o texto diz que o Evangelho de Marcos ele nasceu na comunidade, então foi de uma necessidade que o próprio evangelista Marcos viu, talvez na necessidade de discipulado, de aprender o que é andar com Cristo. Mas o texto também fala que ele captou tudo isso da nova fé, de questões das tradições, né? Eu me pergunto assim, o que é que motivou ele a escrever esse evangelho devido ao fato de já ter a tradição oral, aquilo que Jesus tinha ensinado e tudo mais, já é pelo fato da demanda das pessoas ter maior dificuldade de culto, da questão do discipulado mesmo, não sei se eu fui claro, mas já vinha a tradição oral. O que fez com que ele escrevesse esse evangelho? Essa necessidade do discipulado, de maneira que todos ensinassem a todos, devido ao fato também de, naquele período, pergaminhos não era para todos, acredito que leitura nem todos tinham. O que é que motivou ele, então, a escrever? Claro que sei que foi Espírito Santo e tudo mais, mas tem alguma explicação para isso também? Tá, joia, Misael. É o seguinte, faltam 4 minutos, talvez essa minha resposta seja a última. É importante a gente lembrar que os primeiros decênios, né, as primeiras décadas do cristianismo, você não tinha nem Antigo Testamento fechado, né, você tinha todas essas traduções e textos, e, obviamente, você não tinha Novo Testamento. Então, o que acontecia? Comunidades cristãs, você tinha um grupo mais judaizante que gostava muito de Mateus. Então, eles tinham uma cara mais mateana. Um grupos, né, uma região, que gostava mais de Lucas, de Marcos, etc. Então, é muito interessante essa noção, né? Essa coisa do cânon que vai formatar a igreja vai surgir no século 2 e 3. O que acontece? Então, você tem que pensar numa região, num grupo de comunidades cristãs, igrejas domésticas, para as quais o evangelho é escrito. Uma possibilidade, né, de pensar com o texto é que ou você está prestes a ter a guerra judaica, ou você já passou pela guerra judaica, e ou você está tendo que se preparar para ela, ou você está tendo que se reconstruir a partir dela, e há grandes ameaças, seja antes da guerra ou seja depois. E uma questão seria, veja, eu estou falando hipoteticamente, que essas ameaças levariam, então, alguém a produzir o evangelho, porque ele não saberia exatamente o que iria acontecer no futuro. Então, enquanto as coisas vão bem, você está aí, na boa, todo mundo sabe como é que é a coisa, mas quando você tem perseguição, gente vai morrer, gente vai fugir, ou já morreu gente, não tem liderança, o que acontece? Precisa reconstruir as bases centrais da nossa fé aqui, do nosso compromisso. Então, aí as tradições que podem ter morrido com gente que já morreu, ou que podem estar sob risco de gente que está tendo que mudar, fugindo, elas têm que se sedimentar de que forma? Um texto é uma maneira melhor de fazer isso. Mas é uma hipótese, né, Misael? Lembra, é uma hipótese que eu estou propondo aqui, né? E aí, gente, só para concluir, há uma noção dentro da sociologia da literatura que é interessante. Os autores antigos, eles sempre são membros de uma comunidade, né? Então, quando a gente pensa no evangelho, é isso. E quando eles escrevem, eles sempre expressam valores, né? Então, é isso que a gente está falando. Mas, obviamente, eles escrevem interagindo com o grupo para quem eles escrevem. Então, é nesse sentido que a gente tem que pensar
os autores dos evangelhos, né? Eles sentem obrigação, eles sentem responsabilidade de escrever para os seus grupos, né? Ou de orientá-los acerca das coisas. Aí, nesse sentido, é legal ler Mateus e Lucas, porque a gente vê aquilo que eles aumentam Marcos, aquilo que eles complementam Marcos, aquilo que eles tiram de Marcos, porque isso ajuda a perceber novos tons. Porque há a hipótese, pelo menos em Mateus, que os grupos leitores de Mateus já conheciam Marcos. Mas então por que o novo evangelho? A pergunta é essa. Porque Marcos não está respondendo tudo mais que precisava responder. Estão surgindo novas questões. E aí, um novo evangelho né, ampliando essas questões ou tirando questões que não são mais discutidas, não precisa mais discutir. Né? Essa noção social de produção do texto, nesse caso, ajuda. Nós já entramos no último minuto, gente. Tudo bem por aqui? Valeu? Então tá bom. Joia, valeu. Eu só posso retomar na aula que vem com uma pergunta a respeito do tema? Não. Eu também quero uma.